Eu te dou as boas-vindas ao canal do Instituto Eu Sou Mais. Eu sou Rosana Mainardi. E eu sou o Rafael Cardenete e esse é o projeto Mentorando. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E o tema de hoje será sobre as áreas da vida. Então nós vamos falar o quanto a generalização pode nos levar a um grande problema. Eu lembro que quando nós conversamos, Rafael, sobre as áreas da vida, nós identificamos que existia uma generalização. Então a minha vida não está bem, nada está bem, estou vivendo momentos de grande estresse, problemas de relacionamento com a família, o emocional abalado, interfere na questão financeira, no trabalho, e todas as áreas são afetadas por conta da generalização. Então nós vamos ouvir um pouquinho, Rafael, o que aconteceu e de que forma o projeto de mentoria fez uma diferença e ele conseguiu tirar esse contexto de generalização e resolver algumas questões da sua vida. Na verdade, quando eu cheguei no projeto, quando a Rosana começou a me mentorar, eu realmente achava que a minha vida era só problema, só bagunça. Todos os pilares da minha vida eram um problema. E na verdade, conforme nós fomos conversando, eu comecei a perceber que na verdade não era dessa maneira. Que eu tinha alguns pilares com alguns problemas, sim, só que eu estava transferindo essa dor para outros pilares. Então eu tinha pontos na minha vida que estavam positivos, que eram pontos bons, só que eu não tinha essa clareza de olhar e falar, não, esse é um ponto bom, e saber dividir, Esse ponto ele está ok, eu posso continuar como ele está, e esse ponto que está ruim, eu vou montar aqui os meus objetivos e alterar isso. E eu acredito que essa mentoria me trouxe muito isso, de entender esses pilares, entender quais deles realmente estavam desequilibrados e alterar, montar um planejamento para alterar esses pilares. E quanto isso é importante, não é? Com certeza. Então vamos entender um pouquinho como isso funciona? Então vamos imaginar todas as áreas da nossa vida como se fosse uma roda, que nós chamamos de roda da vida. Então essa roda da vida ele traz a parte profissional, financeira, emocional, todas as áreas que estão representadas aqui e que nós precisamos passar, de uma maneira ou de outra nós passamos por todas elas. Mas o Rafael, pegando como exemplo do que aconteceu com ele, e até para que a gente ilustre isso de uma maneira que você também possa identificar a área da sua vida, ele tinha um problema emocional, mas o Rafael ele não sabia disso. Então este problema acarretou uma questão de relacionamento familiar. O emocional gerou um problema na sua área profissional e o emocional gerou um problema, inclusive, na parte física que nós já comentamos, Rafa, em outros vídeos, que ele acabava não tendo uma alimentação de qualidade por conta justamente desse momento de estresse, de angústia, de insatisfação, de dúvidas. Então, quantas questões estavam acontecendo na vida do Rafael e que ele não conseguia perceber que estava na área emocional, atribuindo a outras áreas. Então, uma área acabou impactando possivelmente de 5 a 6 áreas. E quando nós fizemos todo esse trabalho de identificação, de clareza, de não generalizar, porque além do Rafael ter impactado fortemente algumas importantes áreas, o Rafael começou com uma fala de que minha vida era terrível. Era terrível. Eu vivia um grande caos. Eu vivia um grande problema. Então, tudo que acontecia em qualquer área era um grande problema. Então, com isto, o Rafael, ele começou a ganhar um processo de consciência, a ter clareza, a desmistificar o que estava acontecendo em todas as áreas da vida e entendeu que se ele trabalhasse nessa questão emocional, porque esses pontos emocionais eles estão relacionados ao nosso padrão de pensamento, ao nosso ambiente, está relacionado com as nossas histórias lá de trás e que eles vão trazendo para o momento presente. E no momento que nós conseguimos olhar para isso
avaliar quais eram os pontos que geravam esse estresse emocional, o Rafael conseguiu, além de ter clareza, mudar a estratégia, ter pontos assertivos, buscar o que era melhor para resolver aqueles pontos e seguir. Então eu acho, Rafa, que o nosso recado para quem está nos ouvindo é assim: se você hoje tem uma vida que é um caos, né? Então minha vida está um caos. Então para agora, pausa esse vídeo, pega o papel, coloque, pontue as áreas da vida, de 1 a 10, qual o seu grau de satisfação. Procure avaliar dentro dessas áreas da vida qual é o ponto que você ou dá mais atenção. De repente eu dou tanta atenção para uma área da minha vida que esqueço todas as outras. Com certeza. Não, e o mais importante, seja muito honesto. Tenha clareza e entenda que um problema na sua vida pode ter acarretado outro. Talvez esse pilar da sua vida ele esteja ok, mas você está vendo ele de uma maneira que não tão boa, não tão confortável, por um outro tipo de problema. Então seja honesto com você mesmo, entenda e pratique a gratidão, porque com certeza você vai ver que tem muitos pilares aí dentro disso que eles estão muito bons. Então o Rafa traz um ponto que eu considero bem importante. Quando eu pontuo nas áreas da minha vida, não estou bem, por exemplo, na questão de relacionamento. Então, se eu coloco um pouco de gratidão aí, eu vejo que eu tenho uma família, que eu tenho um relacionamento, que eu tenho amigos. Então, essa parte de relacionamento, ele foi abalado por uma questão que vinha de outra área e que não necessariamente seja a área de relacionamento. Quando você pratica, talvez, a gratidão na questão do trabalho, você vai avaliar o quanto você cresce, aprende, tem ascensão, tem relacionamento, crescimento. Então você começa a entender e separar quais são as áreas que efetivamente você precisa colocar a sua atenção. Então o exercício é assim: pegue aqui as áreas da sua vida, pontue de 1 a 10, avalie qual área você tem dado mais atenção e que tem impactado em todas as outras áreas, ou qual é a área que efetivamente tem um problema e que você está generalizando e cascateando para as outras áreas. E quando você chegar na área que é a área origem, pontue e coloque ali 3 ações que a partir de agora, se você começar a fazer, você pode ter um grande resultado. E quando a gente fala do Rafael emocional, quais as 3 práticas que você adquiriu e que a partir dali você começou a perceber um resultado? Talvez seja gratidão, sim, como você trouxe e até, agora. Assim, até para ilustrar tudo isso, eu vou colocar o meu exemplo. Eu tinha o meu problema, na verdade, o meu pilar que estava sendo abalado era o pilar emocional, como a Rosana citou. Só que eu transferia isso, então naquele momento eu acreditava que o meu problema era o relacionamento com as pessoas, com a minha família, com as pessoas na área profissional, e na verdade não era um problema interno meu. Ou, por exemplo, eu tinha problemas financeiros. Eu achava que esse problema financeiro era porque eu era um péssimo profissional. E não era, eu era um bom profissional. Eu só não tinha uma organização financeira adequada. Que também está envolvido lá na questão emocional. Exatamente. Na insegurança, na desorganização. Exatamente. Nós vamos linkando, e jogando o real problema para outros problemas. Então isso foi para ilustrar. Eu acredito que eu consegui alterar um pouco essa área, exatamente praticando muito a gratidão, começando a perceber pequenas coisas que eu era grato. Então um momento de lazer, perceber que por mais que eu tinha problemas financeiros, eu não estava passando fome, eu não estava passando frio, eu tinha um lugar para morar. Só existia uma generalização, uma insatisfação. Exatamente. E que na verdade não era um problema. E não era problema. E o que me ajudou muito foi realmente a autorresponsabilidade. Claro, ter essa clareza, entender com a Rosana que existiam esses pilares, que eu estava transferindo, ter essa clareza foi importantíssimo, mas a autorresponsabilidade. Todos esses pilares nós temos o poder de alterá-los. Alguns com mais facilidade, outros com um pouquinho mais de trabalho, mas todos nós podemos alterar e ter um pilar aí adequado, com um bom equilíbrio. E o que nós vemos nesse contexto, nesse exercício, nessa consciência, nessa ausência de generalização, nesse estado de presença, é o quanto nós conseguimos separar o que está bom, porque separando, reconhecendo, tendo consciência de que está tudo bem, são pilares que vão nos ajudar
a reorganizar aquilo que nós precisamos. Porque se o Rafael restabelece o relacionamento com a família, com os amigos, se o Rafael restabelece o relacionamento profissional e tudo isso começa a trazer resultados, fortalece nesse ponto emocional. Então, a nossa mensagem aqui é que você realmente seja honesto em relação às áreas da sua vida, que você tenha consciência daquilo que realmente está legal, que você saia da generalização, que você coloque foco e atenção naquilo que você precisa para que você consiga sair e ter uma vida equilibrada. Porque o equilíbrio, a inteligência emocional, ele começa na clareza, começa na nossa consciência. E até por uma experiência própria minha, eu tenho certeza que você que está aí, você não sabe como você chegou nisso. Como você chegou nesse ponto de achar que a sua vida é péssima e que está tudo desorganizado e que tudo é horrível. E eu entendo, eu também passei por isso. Mas uma coisa que eu vou te dar certeza aqui, é contagiante quando você começa a colocar e organizar e você começa a gostar desse processo e aí o seu relacionamento com as pessoas melhora, o seu profissional melhora, você com você mesmo melhora, então você começa a buscar, é realmente contagiante. É um equilíbrio. E é libertador, vocês vão adorar. Eu tenho certeza que sim, assim como o Rafael, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso e levar isso, né, para a sua vida. Então, se você gosta desse conteúdo, eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários qual foi a área ou quais as áreas que você conseguiu identificar e quais as ações que você começa agora a traçar para ter um novo resultado. E depois, volta aqui e conta pra gente como você se sente em relação a essa organização, a essa clareza, a essa estrutura para as áreas da sua vida. Então, eu te agradeço por estar aqui, curte se você gostou do vídeo, se fez sentido, compartilhe e não deixe de se inscrever. Com certeza. No nosso canal. Compartilhe com alguém que eu tenho certeza que você conhece, alguém que está passando por esses problemas. E que vai ser grato a você. Então, o nosso abraço.